Olá, seja muito bem-vinda a mais um encontro ao vivo aqui no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram. Quer dizer, hoje eu não tô no YouTube, hoje eu tô só no Instagram, gente. Esqueci, meu YouTube, ele não sei por que não entrou. Ontem acabou a luz 4 vezes, foi uma confusão total, então pode ser que seja isso daí. Mas muito bom dia para você que está aqui comigo ao vivo, 7h15 da manhã dessa quinta-feira, pra gente falar sobre um tema que eu gosto muito. E para você que não me conhece, seja muito bem-vinda novamente. Eu sou Bianca Bonetti, nutricionista, especialista em modulação intestinal, e eu ajudo mulheres a regularem o intestino sem uso de medicamentos ou quaisquer outros produtos, porque o meu intuito é que você aprenda, que você entenda qual é o problema do seu intestino. E você entendendo qual é o seu problema, você vai saber qual é o caminho para o verdadeiro tratamento. E hoje, a proposta de bate-papo, o tema que nos foi trazido foi como fazer o melhor número 2. Como conseguir evacuar de forma plena, como conseguir esvaziar o intestino. E é sobre isso que nós vamos falar. Inclusive, estou aqui com o meu não, né? Não vou tomar posse, né? Porque quem fez esse quadrinho aqui foi Sofia. Então, estou aqui com... Ai, meu cabelo tá molhado, não posso passar a mão, porque senão fica puxando, dói, né? E quem fez esse quadrinho foi Sofia, minha filha. Olha aqui. Este padrão fecal é o desejado. Esse aqui. E até esse aqui também, tá? Então, esses dois padrões, esse e esse, são os padrões fecais desejáveis. Por que, Nutri, são os padrões fecais desejáveis? Porque esses padrões fecais são aqueles que não te geram dor para evacuar, é aquele que não te dá gases, que não vai te dar gases em excesso, óbvio, né? Que não vai te trazer um problema de hemorroida, de fissura anal, de impactação fecal, enfim, uma série de problemas que de fato a gente pode ter quando não temos um processo de evacuação pleno, perfeito? Então, como alcançar este padrão fecal? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas evacuam assim, evacuam assim, evacuam assim. Ou seja, evacuam com fezes muito duras, muito secas ou espedaçadas, né? Desfragmentadas muitas vezes, ou em bolinhas tipo cabrito. E a gente sabe que todos esses outros padrões, eles estão relacionados a algum problema do seu processo digestivo. Não só do intestino, mas do processo digestivo como um todo, tá? Para que nós tenhamos uma evacuação plena de fato, o que nós chamamos de evacuação plena? Ou melhor, o que não é considerado constipação, né? Então é você ter aquela sensação de esvaziamento intestinal completo. Sentou no vaso, esvaziou. Sem esforço, grande esforço, uma pequena pressão, óbvio, todo mundo tem que fazer, mas sem um grande esforço, sem sentir dor, sem ter sangramento, sem nada disso. E principalmente, sem se levantar do vaso com a sensação de que, putz, não evacuei tudo. E muitas pessoas têm essa sensação. Então, como que a gente alcança essa melhor performance do processo de evacuação? Como que a gente alcança o melhor padrão fecal? Aquele que você vai ao banheiro, você evacua e você se sente vazia, que você sabe que não sobrou nada para depois. Obviamente que eu vou trazer para vocês aqui aquilo que é trivial, digamos, no cardápio, né? Aquilo que é o básico. Porque o básico, muitas vezes bem feito, ele já traz uma série de soluções. Só que muitas vezes a gente fica procurando um recurso, procurando um remédio, procurando alguma coisa que é tão complexa, que é tão caro, que é tão difícil o acesso e que muitas vezes o básico você não está fazendo bem feito, tá? E aí, eu recebi várias perguntas de vocês, tá aqui até na minha tela, e eu já vou responder, que são perguntas relacionadas justamente a esse tema, né? Como alcançar o melhor padrão de evacuação, como fazer o melhor cocô, tá? Parece que é um tema aleatório, né, gente? Mas muitas pessoas sofrem demais por isso, tá? Inclusive, não sei se quem está aqui me seguindo, se alguém quiser aqui falar, eu vou ajeitando meu cabelo, gente, enquanto ele tá secando, pra ver se ele seca meio certo, sabe? Se vocês que estão aqui me seguindo quiserem compartilhar aqui nos comentários, né? Você que tá aqui me acompanhando nesse papo. Como que é o seu padrão fecal, se você vai no banheiro todo dia, se você esvazia o intestino, se seu cocô é de bolinha, se você faz fezes fragmentadas, se você quiser comentar, comente, tá? Sinta-se à vontade. Porque assim, não sei se você sabe, mas cocô é uma coisa que todo mundo faz.
E quem não faz, tipo, super sofre. Então a gente tem que quebrar esse tabu, criar essa naturalidade em falar de algo que é tão fisiológico e tão natural, que é o processo de evacuação, tá? Então todo mundo faz cocô, todo mundo faz xixi, todo mundo sua, todo mundo, né? Então todo mundo coloca aí os seus excrementos para fora. Então não sintam-se envergonhados de falar sobre esse tema, porque isso é naturalmente intrínseco já, né? As pessoas colocam ali isso como sendo algo, nojento. Não. Quem não faz tem grandes problemas, tá? Então vamos lá, gente. Como eu faço, Nutri, para alcançar o padrão evacuação padrão ouro, né? Esse padrãozinho aqui. Um cocô liso, que é uma peça única, que é algo que você realmente sente que saiu tudo, né? Para que a gente alcance esse padrão, olha, até veio aqui já umas corajosas, olha só. Faço todos os dias, porém sinto que não sai tudo, né? Que não esvazia. Fragmentado mole. Olha só, o fragmentado mole é esse aqui, ó. Que é aquele bem fragmentado, molezinho, né? Ou não esvazia todos os dias. Legal, meninas, isso aí. Vamos quebrar esse tabu de falar sobre cocô. Para que nós tenhamos um padrão fecal satisfatório, existem coisas que são básicas que têm que ser feitas, tá? Básicas, coisas mínimas. E, obviamente, que o mínimo que tem que ser feito para que você tenha um padrão de evacuação honesto, sincero, aquele que você vai e sente que saiu tudo, é a alimentação. Por que alimentação? Porque é do alimento que você vai formar essas fezes. Então, o nosso cocô, ele é formado por uma receita, né? Então, ali nós temos vários ingredientes nessa receita. Porém, o ingrediente principal, obviamente, vem do alimento. Até porque, veja, no nosso cocô nós também temos ali uma boa parte da nossa microbiota, né? Então, conforme a nossa microbiota, as bactérias do nosso intestino, elas morrem, então elas estão o tempo inteiro ali, morrendo, nascendo, indo embora velhas, voltando novas. E esses fragmentos microbianos que a gente chama, eles também são eliminados pelas fezes. Só que até essa microbiota, esses fragmentos de microbiota, eles também vão depender da sua alimentação. Ou seja, dependendo do tipo de bactéria, inclusive, que está no seu intestino, depende do tipo da sua alimentação. Então, a base de tudo é o alimento. Então, o que a gente observa? Que comumente, tá? Não estou falando de todo mundo, estou falando que comumente, indivíduos que têm problemas de evacuação, seja por fezes muito amolecidas, como essas fragmentadas, seja com essas fragmentadas moles, fragmentadas duras, ou mesmo esse padrão aqui, que ele não é fragmentado, é um cocôzão, né? Mas é um cocôzão bem calibroso, bem duro, ressecado, que demanda muita força para sair. Então, todos esses padrões evacuatórios, esses padrões de fezes que são disformes, eles têm uma relação íntima com o que o indivíduo come. E o que eu estou falando aqui do que o indivíduo come? Vamos lá. Vou falar de várias hipóteses para você poder enxergar a sua, tá? Exemplo, pessoas que têm um consumo muito grande de proteínas animais. Então, Nutri, não pode comer? Pode, mas estou falando de um consumo muito grande de proteínas. Então, aquela pessoa que é muito carnívora, que come muita carne, até agora nessa moda da dieta carnívora, que esse troço é uma coisa surreal, enfim, né? Então, o comer muita carne, comer carnes demais, aqui quando eu falo carne, estou falando de carne de gado, de peixe, de frango, estou falando de tudo, tá? Isso pode trazer consequências de disfunções evacuatórias. Pessoas que comem pouca fibra, ou seja, pessoas que não têm o hábito de comer frutas, verduras, legumes, os alimentos integrais. Aproveito e abro um parênteses. Quando a gente fala de consumo de alimentos integrais, nós não estamos falando sobre você consumir pão integral, arroz integral, macarrão integral, não. Estou falando de alimentos integrais, aquilo que você consome na sua totalidade. E o que você consome na sua totalidade? Uma ameixa, né? Um mamão, um chuchu, uma cenoura, uma batata. Então, é o alimento integral, são os legumes, as verduras. Não se enganem ou não queiram se enganar falando assim, eu sei disso porque muitas de vocês falam isso para mim em atendimento, minhas pacientes.
ou as minhas alunas, minhas mentoradas do método intestino ativo, falam assim, ai Nutri, mas eu como só integrais. Aí você vai, o que você come integral, né? Aí eu como pão integral, eu como arroz integral, macarrão integral. Tá, mas e as frutas, as verduras, os legumes? Ah, isso eu consumo pouco, né? Então, assim, alimento integral não é a farinha integral, mas é a verdura, é o legume, a fruta. Isso é o alimento integral. É ali que tem a combinação de água e de fibras numa composição perfeita e ideal, tá? Então aqui eu abri esse parênteses porque eu acho isso bem importante trazer esse conceito do que de fato é integral, tá bom? Não esses alimentos aí cheios de adição de tudo que é coisa, só porque tem ali 10% de farinha integral, vocês acham que aquele pão é integral, tá bom? Então continuemos. Então, o excesso de proteínas, né, o excesso de carnes, isso é um fator crucial para o processo de constipação. Muitas pessoas reagem de forma negativa a esse aumento de consumo de carnes. Ontem, inclusive, atendi um paciente assim, começou a fazer uma dieta por conta para crescer, né, para hipertrofia, enfim, há 6 anos atrás, 6 anos atrás, aumentou muito o consumo de proteína e ele, na verdade, desencadeou aí uma série de outros problemas e que hoje ele pode comer igual um passarinho, porque se ele comer mais do que isso, ele acaba passando muito mal, tá? A falta, então, aí das frutas, das verduras e dos legumes. Tá, o que é o ideal, Nutri? Em quantidade de frutas, verduras e legumes. Vamos lá. Veja se você faz isso. Você consome ao menos 3 frutas por dia? 3 porções de frutas? Que, por exemplo, um baguinho de uva não é uma fruta, né, gente? Então, uma porção de uva equivale aí a 10, 15 baguinhos de uva, tá? Então, uma maçã, uma laranja, 10 morangos, uma banana, uma fatia de melancia de aproximadamente 150 gramas ou de melão. Então, você consome pelo menos essas 3 frutas ao dia. Se você não consome, você já tem aí um ponto que você tem que ajustar. Você consome em torno de 300 gramas de vegetais ao dia, de legumes e verduras. Então, de uma abobrinha refogada, um espaguete de abobrinha, um chuchu, uma couve refogada, um espinafre, uma cenoura, uma beterraba, brócolis, couve-flor, folhas. Se você não consome em torno de 300 gramas de vegetais e legumes por dia, né, folhas e legumes, aí é uma outra coisa que você já pode também ajustar na sua dieta, porque isso também vai trazer malefício para a sua formação fecal. Então veja, tô falando de coisas básicas e triviais do dia a dia. Você consome ao menos 2 litros de água por dia? Por que eu digo ao menos? Que pode ser que você precise de mais, pode ser até que você precise de um pouquinho menos, porque tem uma conta, né? Então 0,035 ml para cada quilo de peso que você tem. Então se você não consome pelo menos essa quantidade de água, você também vai ter uma dificuldade para a formação do bolo fecal. Cito inclusive, tá? Quem evacua fezes fragmentadas ou fezes bem mais amolecidas, também tem que se preocupar com a água. Muitas pessoas acham que só se preocupa com a água porque tem cocô duro. E não. Quem também evacua fezes mais amolecidas tem que se preocupar com a água. Por quê? Porque esse padrão evacuatório, ele leva à desidratação, tá? Então, prestem atenção na água, até porque quando você aumenta o volume de fibras para melhorar a formação dessas fezes, para que você tenha fezes mais bem formadas, você também precisa umidificar essas fezes com água para não virar um tolete ou não virar fragmentado bolinha igual de capivara. Perfeito? Então, a água é o mínimo. Então, veja, estou falando de coisas básicas. Rememorando, consumo excessivo de proteínas, baixo consumo de frutas, verduras e legumes, ou seja, menos do que 3 porções de frutas por dia, menos do que 300 gramas por dia de vegetais e de legumes, e menos do que 2 litros de água por dia. Tudo isso vai atrapalhar absurdamente o seu processo de evacuação, o seu processo de formação de bolo fecal, num bolo fecal que não vai te trazer dificuldade para evacuar, tá? Vocês que estão aqui comigo ao vivo, vocês fazem tudo isso bem certinho?
Contem pra mim se esses 3 tópicos vocês fazem. Outro ponto importantíssimo para ter esse processo de evacuação pleno, porque aqui a gente está falando da formação das fezes, mas a gente também precisa ter um estímulo da evacuação. Ó, a Valesca já disse não. Ótimo, Valesca. Então, a live já é para você. Ah, Natália! Natália sim, Natália. Natália não é referência, tá, gente? Quer dizer, a Natália é referência, né? Mas ela não é referência para quem não faz coisa errada. Natália é uma amiga nutricionista maravilhosa, trabalha com a nutrição vegetariana, vegana, inclusive. Olha, sigam a Natália porque ela é excepcional, tá? Vale muito a pena o conteúdo da Natália. Já fizemos live, inclusive, né, Natália? Temos que fazer outra, hein? Vamos marcar uma outra live, porque é muito legal quando a gente junta esses 2 temas, né? Muito legal. Ó, a Valesca disse que está reorganizando. Olha, meu marido, mais ou menos. Meu marido aqui, acho que ele falha um pouquinho, talvez, na fruta. Mas o que você come de manhã, marido, de fruta, já dá uma compensada. E eu sei que verduras e legumes você come bastante, tá? A Natália colocou lá, ó, cocô referência. Não tenho dúvidas. A Natália faz todos os pontos para ter um cocô referência. Não tenho dúvidas disso. Excelente, gente. Então vamos lá. Outro ponto crucial que inclusive a Natália faz para ter um cocô referência é atividade física diária. Então quando a gente faz exercício físico, quando a gente se movimenta, a gente movimenta todos os nossos músculos, inclusive o nosso músculo intestinal. Então, para que a gente tenha aquele movimento de peristalse, aquele movimento de expulsão das fezes, é importantíssimo o movimento corporal. Tanto que pessoas acamadas, pessoas que são cadeirantes, são pessoas que têm uma dificuldade maior do processo de evacuação. É muito comum, não sei se alguém aqui já ficou internado, já passou por um processo de internação hospitalar, e que parece que de fato o intestino morre. Porque não há esse estímulo de movimentação quando você fica muito tempo sentado, muito tempo deitado. E hoje nessa vida cômoda, né, onde tudo é um controle remoto, onde tudo é um celular, a gente não se levanta nem para cozinhar mais, pede tudo ali pelo aplicativo, não se levanta para trocar um canal, aperta tudo no botão, a gente vai cada vez se mexendo menos. Então, o exercício é fundamental para um processo de evacuação pleno, um processo de evacuação padrão ouro, tá? Tanto que é muito comum pessoas que treinam pela manhã, treinam cedo, terem aquela necessidade de ir ao banheiro. Por quê? Porque o estímulo do exercício faz com que haja esse estímulo do processo aí da peristalse intestinal. Muito, muito importante. Outro fator que também é muito importante para ter um cocô pleno, um cocô ideal, processo de evacuação ideal. Ó, deixa eu ler, a Natália colocou, ó, inclusive tô indo surfar. E não vou poder assistir tudo. Ah, com certeza! A mulherada assiste e obedece o que ela fala. Muito bom, Natália mora na praia, gente. Natália vai surfar. Posso com isso? Olha que hashtag inveja boa, né? Bom surf, Nath. Outro processo que é muito importante também para o processo de evacuação é a posição de evacuação. A posição é uma coisa tão simples e que a gente deixa passar batido. E o horário também. Vocês sabiam que existe um horário ideal para fazer cocô? Diga-se, é mais ou menos esses aqui, tá? É mais ou menos esse. Você não lê as mensagens? Lúcia, eu vou lendo as mensagens conforme eu consigo, tá? Depois eu volto. Eu não consigo ler as mensagens em tempo real e responder aqui, até porque tem um delay. Quando vocês mandam a mensagem e quando eu entro, quando aparece pra mim, tá bom? Então a ideia aqui é passar a informação pela live e eu vou lendo as mensagens de vocês sim, mas existe um delay e existe uma organização, inclusive cerebral. Se eu ficar parando a cada instante que entra uma mensagem, fica difícil de eu manter o raciocínio e eu acabo atrapalhando o aprendizado de todo mundo que tá querendo aprender. Tá bom? Mas seja muito bem-vinda e aproveite todo o conteúdo que eu tô passando para você. Então, vamos lá. Outros 2 pontos bem importantes que eu estava aqui falando era sobre o horário de evacuação e como é que eu vou falar? A posição dessa evacuação, né? Fugiu a palavra posição. Horário. Esse horário, por volta de 7h30, é um horário excepcional para o processo de evacuação. Inclusive, lá na minha mentoria, no Método Intestino Ativo, eu falo muito para as mulheres,
sobre exatamente isso. O melhor horário e a melhor posição. Por quê? Porque existe, gente, o que a gente chama de cronobiologia, crononutrição, tá? A crononutrição, ela trabalha justamente apontando pra gente os melhores horários para tudo. Para dormir, para comer, para isso pensando no nosso sistema digestivo, dos nossos processos fisiológicos, tá? Então, a cronobiologia, aliado à nutrição, a gente tem a crononutrição. E na crononutrição, a gente observa que todos os horários para comer são muito impactantes, inclusive nesses processos digestivos que vão melhorar o seu processo de evacuação. Assim como a cronobiologia diz pra gente que o nosso potencial digestivo, de evacuação, de eliminação de excrementos, de tudo que a gente faz, o exercício físico, tudo tem um melhor horário. Lá na mentoria, eu trago para as meninas cada um desses pontos justamente para quê? Para a gente conseguir alinhar da melhor forma possível todos esses pontinhos e juntar tudo isso numa coisa só, tá? E quando a gente vai buscar esses registros da cronobiologia e busca lá e vê qual é o melhor horário para evacuar, é justamente por volta desse horário. 7h15, 7h30, por quê? Porque é o momento que é como se tivesse acordado o intestino. É como se o intestino tivesse dado ali o seu start, quando ele estivesse no melhor momento para a evacuação. E é algo muito natural. Se a gente for pensar, né? Como é o seu dia quando você evacua já pela manhã? Então você vai ao banheiro, você coloca para fora seus excrementos, coloca para fora aquelas fezes. Como é o seu dia? Parece que você começa leve, você começa vazia, você começa limpa, você esvaziou para poder encher novamente, ou seja, você vai se alimentar novamente, você vai começar a abastecer de novo aquele intestino. Agora, quando você não evacua pela manhã, como é o dia? Parece que a barriga fica cheia, parece que a barriga fica estufada, parece não, fica, né? Aquela sensação de que tá entupida, de que, né? Tem pacientes que falam assim, Nutri, quando eu não vou no banheiro pela manhã, parece que eu não consigo nem comer direito. Parece que eu tô cheia, parece que eu não consigo colocar comida para dentro. E é exatamente isso. Então é biológico que nós façamos essa eliminação fecal pela manhã. Então tem gente que, por exemplo, esse horário tá dormindo. Vai acordar 8 e pouco, 9 horas. Que segundo os estudos da cronobiologia, não é o melhor horário para evacuar. Então tudo tem um porquê, tá? Então esse horário por volta de 7h30 é um horário bem interessante para esse processo de evacuação acontecer de forma mais natural e fisiológica. Outra coisa é a posição. Gente, qual é a posição que a gente fica quando senta no vaso sanitário? Uma cadeira, né? Então, as pernas estão ali dobradinhas em 90 graus. Então, você senta ali, a perna fica dobrada em 90 graus. Esse é um processo... Ai, entrou um cabelo no meu ouvido. Essa posição de sentar naturalmente no vaso, sentado como numa cadeira com as pernas em 90 graus, isso também não é fisiológico. Também não é fisiológico. Se a gente buscar lá atrás, né? Buscar na história, buscar até mesmo ali, vamos pensar aqui no Brasil, pensa lá, os índios, enfim, como que essas mulheres ficavam para evacuar, até para ter filhos, na posição de cócoras, não é? Posição de cócoras. Tanto que existem muitas parteiras hoje que trabalham com as mulheres, enfim, para ter aquele parto natural, parto de cócoras e tudo mais. Por quê? Porque é uma posição fisiológica. Ai, Nutri, então eu vou ficar de cócoras para fazer cocô em casa? Não. Mas você pode, por exemplo, colocar um banco abaixo dos seus pés. Esse banco vai levantar os seus pés e você vai sair daquela posição de 90 graus e você vai passar para uma posição de 45 graus, que é muito mais fisiológica. Lá na mentoria, no método intestino ativo, eu explico para as meninas, eu vou explicar rapidamente para vocês, que essa elevação das pernas para 45 graus, isso traz um relaxamento de um músculo muito importante, que é o músculo pubo-retal, que faz com que o seu assoalho pélvico mude a anatomia, para ficar mais fácil desse cocô sair. Então veja, que não é simplesmente se entupir de pão integral, fibra, né? Fibra, que na cabeça da maioria é aveia. Então, comer um monte de aveia, tomar um monte de água, que muitas vezes não vai ter resultado. Então, a gente precisa realmente entender todos esses pontos. Veja, já falei acho que de uns 5 ou 6 aqui hoje, que são importantes para o processo de evacuação, tá?
E aí, deixa eu ler rapidamente aqui algumas perguntas que vieram pelo WhatsApp, pela caixinha de pergunta relacionado a esse tema que nós estamos falando, que é o padrão ouro de evacuação. Melancia ajuda? Veio essa pergunta. Ajuda? Super. Por quê? Porque a melancia é um alimento integral. Lembra que nós falamos? Então a melancia ela tem fibra e ela tem muita água. Então a melancia super ajuda sim. Só que para algumas pessoas a melancia pode aumentar um pouco dos gases, tá? Por quê? Porque a melancia tem uma tendência a fermentar mais. Então às vezes esse aumento de gases pode não ser benéfico para o processo de evacuação. Então só fique esperto com relação a isso. Observe se você tem um aumento de gases com o consumo de melancia. E, obviamente, você também não vai comer melancia todos os dias, não vai comer uma melancia inteira, tá? Mas ajuda super, porque ela tem bastante fibra e ela tem muita água. Então, os alimentos que têm muita água, eles são super benéficos aí para a formação desse bolo fecal. Ó, veio uma pergunta, o que fazer para evacuar todos os dias? Bom, essa até respondi mais ou menos já aqui, falando de todos esses pontos que são importantes para o processo fecal acontecer de forma plena, mas vamos tirar também aqui essa frase, esse finalzinho dessa frase, evacuar todos os dias. Gente, evacuar todos os dias é a melhor coisa que existe. É maravilhoso você todo dia ir lá no banheiro, colocar para fora seus excrementos e ficar limpa, vazia, pronta para o dia. Mas existem pessoas que não vão evacuar todos os dias e está tudo bem, tá? Contando que você não evacue todos os dias, mas que quando você evacue, você não faça um cocô assim, de bolinha de cabrito, ou que você não faça um cocô assim, extremamente duro, ressecado, calibroso, grosso, um cocô grande, tá? Eu tenho paciente, eu já falei pra vocês, não são um nem dois, são muitos, que tem fezes, né? Processo de evacuação nesse formato de cocô, que são aquelas fezes bem calibrosas, e que tem que fazer manobra manual, tem que ajudar com as mãos para tirar o cocô, porque de fato não sai, tá? Então, se você evacua todos os dias, assim, tá uma porcaria, porque esse não é o ideal. Agora, se você evacua todos os dias um cocô assim, meio rachadinho ainda, mas você sente que saiu tudo, ou melhor ainda, se você evacua a cada 3 dias um cocô assim, tá excelente, tá? Então, mais importante do que você fazer cocô todos os dias, é você fazer um cocô correto. É você esvaziar o seu intestino, tá bom? Deixa eu pegar aqui a outra perguntinha que veio aqui na minha caixinha. Só faço o número 2 se tomar Activia. Consigo ficar sem algum dia? Então vamos lá, consegue. Ajustando todos esses pontos que eu trouxe para vocês aqui, falei de 6 ou 7 pontos, né? Não me recordo. Mas é possível sim. Detalhe, tá? O Activia, assim como muitos outros produtos que existem no mercado, com essa promessa de regular o intestino, na verdade eles não regulam o intestino. Eles trazem um estímulo momentâneo para... Tá? Deixa eu só desligar meu alarme aqui. Meu telefone é cheio de alarme para eu me lembrar de várias coisas. Então, esse processo de evacuação que vem do Activia ou de qualquer outro produto, ele acontece naquele momento. Se você para de usar, de fato, ele não vai mais ter aquele efeito. No caso do Activia, ele tem aquele Bacillus regulares, né? O que esse Bacillus faz? Esse Bacillus é um micro-organismo. Quando ele chega no intestino, ele atrai água para dentro do intestino. Então, quando ele atrai água para dentro do intestino, obviamente aquelas fezes ficam mais amolecidas e a pessoa evacua. Só que aquele Bacillus regulares está naquele potinho ali, ele vai ser utilizado na hora que foi tomado. Assim como qualquer outro produto, como qualquer outro laxante. Ele vai resolver o problema naquele momento do consumo. Então, consumiu, tive um resultado. Parei de consumir, parei de ter o resultado. Por quê? Porque você não sabe a causa da sua constipação e você não trata de verdade. Você está só tapando o sol com a peneira. O evangelho do dia hoje, inclusive, fala exatamente sobre isso. Eu até mandei para as minhas mentoradas. Fala exatamente sobre isso. Que Jesus falava, né? Que se a tua mão te levar ao pecado, corte a mão. Se os seus olhos te levarem ao pecado, arranque um dos olhos. Mas não é no sentido literal da palavra, de arrancar, cortar a mão, de arrancar os olhos, não. Mas é de você não usar mais dessa mão para cometer aquele mesmo pecado, cortar o mal pela raiz. De você não usar mais os seus olhos para cometer o pecado de olhar a amiga e ficar com inveja dela.
né? Então é cortar o mal pela raiz. E quando a gente usa um recurso que ele é momentâneo, a gente não está tratando de fato. A gente não está cortando o mal pela raiz. A gente está só maquiando aquele sintoma, tá? Então, obviamente que você consegue ficar sem quando você entender qual é a causa da sua constipação, quais são todos os pontos que você tem que ajustar para isso. Que aqui nessa live eu trouxe já vários. Então você pode fazer ter essa visão do que você está fazendo errado e já começar a aplicar, inclusive, tá? E daí para tirar esse iogurte aí, esse Activia, não ficar refém dele, né? Eu tive uma paciente alguns anos atrás, até me lembrei agora, logo na época que lançou esse Activia, e ela tomava com regularidade, todos os dias, senão ela não ia no banheiro fazer cocô. E ela foi viajar, né? Foi para fora do país, não tinha Activia. Ela ficou desesperada. Por quê? Porque não ia ter o recurso que ela usava. Ou seja, não estava tratando ela. Ele só traz aquele alívio enquanto você utiliza. Então, qualquer recurso que traga alívio momentâneo, não trata, tá? E quando não trata, você vira refém. E aí, quando você vira refém, né? Você tem que ver se você está disposta a essa condição. Vamos lá. Sempre que altero a alimentação, dá diarreia. Por quê? Qualquer alteração dietética vai alterar o seu padrão fecal. Lembra que eu falei aqui no comecinho da nossa live que o nosso cocô é formado por uma receita. E essa receita tem como base a comida, aquilo que a gente come. Então, se você altera a dieta, você terá alteração também do seu padrão fecal. Então, gente, não é que todo dia você vai fazer um cocô assim. De repente, tem dia que você vai fazer ele um pouquinho mais seco. De repente, tem dia que você vai fazer ele assim um pouquinho mais amolecido. Aquele dia que você comeu um pouquinho mais de gordura, aquele dia que você deu uma exagerada no carboidrato, aquele dia que você foi num churrasco e você comeu muita carne, aí você vai ficar um pouco mais presa, um pouco mais constipada, tá? Então, essa flutuação, ela é normal. O que a gente está falando aqui é sobre padrão. Aquilo que a gente faz todos os dias. Então, aquilo que a gente faz todos os dias tem que ter um padrão. Viajei, fui para algum lugar diferente, comi uma comida muito condimentada, muito apimentada, você vai sofrer alteração de padrão evacuatório. Mas está tudo bem, tudo certo, tá? Então, isso é normal que aconteça. Agora, se você fala que sempre que altera a alimentação dá diarreia, você tem que entender o que você altera, também é importante. Então, o que você coloca ou o que você tira da sua alimentação que está causando essa diarreia? Você tem que ter fazer essa reflexão. O que eu estou colocando ou o que eu estou tirando que está me causando essa diarreia? Faça essa observação, faça essa reflexão. Isso é uma coisa que vocês têm que ter o hábito de refletir, de ver o que vocês estão fazendo para poder ajustar, tá bom? A Valesca perguntou aqui, existe algum exame que mostra de onde vem nosso problema intestinal? Valesca, existe sim vários exames que podem ser feitos, tá? Mas eu vou dizer pra você que o melhor exame que tem sabe qual que é? O ouvido de quem te escuta. É o melhor exame. Porque até para pedir um exame, a gente precisa saber o que a gente está procurando. Certo? A gente não sai pedindo exame assim de forma aleatória. Vou pedir isso aqui para todo mundo. Não. Então, quem escuta, o profissional que te atende, ele precisa ouvir você. Então, quando esse profissional te ouve, muitas vezes você já tem um diagnóstico da causa do seu problema intestinal. E muitas vezes a gente vai pedir um exame só para colocar pedra em cima daquilo e falar, olha aqui, ó, realmente, está escrito aqui no papel, tá? Mas o melhor exame é a avaliação clínica do paciente, ou seja, sinais e sintomas do paciente, o que o paciente sente, o que você sente quando você come determinada coisa, o que você sente quando você toma um medicamento XYZ, quais são os sintomas que o seu corpo demonstra. E aqui a gente está falando de sintomas que vão desde o emocional a uma unha com micose, tá? Então tudo isso faz parte de um bom processo de avaliação para um diagnóstico de problemas intestinais. Mas eu quero saber se o paciente é celíaco. Aí, obviamente, ele vai ter que fazer exames de sangue para avaliar alguns marcadores, vai ter que fazer uma biópsia de duodeno, né? Uma biópsia de intestino. Aí a gente vai buscar coisas específicas. Agora, por exemplo, se eu não sei escutar o paciente e eu não desconfio que ele pode ser celíaco, eu nunca vou pedir uma biópsia de duodeno. Eu não, né? Mas não vou encaminhar para um gastro, para o gastro pedir essa biópsia de duodeno. Entende? Então, o melhor exame é esse.
Agora a gente pode ter, vamos pensar em algo muito básico, um hemograma, marcadores de sangue que mostram ali a saúde hepática, marcadores que mostram vitaminas, então uma vitamina D, uma vitamina B12, que mostra o ferro, a ferritina, tudo isso traz informação pra gente da saúde intestinal. Ah, mas eu quero algo mais profundo, Nutri. Né? Opa, podemos fazer um coprológico, né? Um exame de fezes. O exame de fezes, ele traz pra gente tanta resposta. Na mentoria, no método intestinativo, eu abro para as meninas o exame de fezes para elas poderem ver o quanto de informação que traz pra gente um exame de fezes. Ah, mas eu quero ir mais profundo, Nutri. Maravilha! Temos aí hoje os testes genéticos de microbiota, né? Que a gente consegue ver o nome, o sobrenome, a tia, a avó, a mãe das bactérias que estão ali no nosso intestino. Não de todas ainda, porque a gente não tem ainda essa complexidade de informação, mas a gente tem, já existe isso, tá? Então hoje a gente pode fazer muitas coisas, mas o melhor exame é o ouvido, porque se o profissional não souber ouvir o paciente, ele não sabe nem pedir o exame correto, e aí não adianta nada, tá? Pode fazer o exame mais caro do mundo, se não souber o que está fazendo, não vai. Não sei o que fazer. Drura, acho que saiu ali alguma coisa estranha, né? Só vai no whey com leite pela manhã. Não entendi, perdão. Nutri, bom dia. Tenho uma dificuldade em fazer minha filha comer tudo isso que você falou. Ela evacua muitos cabritos. A comida dela é só arroz e feijão e carne. Ah, tá. E daí de manhã ela só vai com whey com leite pela manhã. De fato, com esse padrão de alimentação, ela vai ter muita dificuldade em evacuar, tá? Inclusive, o whey para ela pode estar sendo aí um veneno. Porque o whey, ele é derivado de leite, né? E aí, dependendo do tipo de whey, pode ter muita caseína. Ó, meu cabelo tá secando com vocês aqui. Pode ter muita caseína. E essa caseína, ela pode lentificar mais ainda esse trânsito intestinal. Perfeito? Agora, se ela tem dificuldade de comer isso, como que é a alimentação da família? A família toda come? A família é exemplo? Ou a família não é exemplo? Se a família for exemplo e ela tiver ainda muito problema, vale uma avaliação psicológica, vale um tratamento psicológico para ressignificar esse alimento, tá, gente? Psicólogo, enfim, psiquiatras, essas coisas não é pra gente doida, não. É pra gente mesmo, pra gente poder auxiliar e trabalhar esses nossos processos mentais, tá bom? Bom dia, os smoothies de manhã fazem bem pro intestino? Não sei qual a receita que você vai fazer, mas via de regra, sim, se for a base de frutas, verduras. Ontem, inclusive, eu passei para as minhas meninas da mentoria. A gente ontem teve o nosso encontro de entrega do plano alimentar, né? Que nós temos 2 fases ali na mentoria, no método intestinativo. E a primeira etapa, que é uma alimentação bem higienista, nós temos smoothies no café da manhã. Mas aí são receitas bem específicas para aquele processo acontecer, tá bom? Deixa eu ver aqui pra cima. Só um pouquinho, meninas, que vai sumindo aqui. Calma lá, que agora ficou só aqui quem entrou. Senão daí eu vou me perder. Deixa eu ir lá pra baixo de novo, tá? Mais uma pergunta, meninas, que veio aqui na nossa caixinha de pergunta. Grão de bico prende o intestino? Pode prender. Por quê? Aquilo que eu falei da melancia. Então, as leguminosas, né? Então, feijão, grão de bico, a lentilha, a ervilha pode gerar muitos gases. E daí, quando gera mais gases, você pode ter uma dificuldade maior de expulsão dessas fezes. Então, pode prender, mas via de regra não prende. Porque, inclusive, ele é um alimento muito rico em fibra, tá? Ele tem uma série de outros nutrientes importantíssimos, inclusive, para essa saúde intestinal, para nossa saúde mental. Então, é um alimento riquíssimo nutricionalmente. Mas se você notar que você come o grão de bico e você fica mais estufada, você tem um aumento muito perceptível de gases, sim, pode prender o seu intestino. O que você diz sobre comer uva passa todos os dias? Eu acho que a gente não deveria comer todos os dias as mesmas coisas, né? Acho não. Isso a ciência coloca pra gente. Então, essa variedade alimentar, ela é muito importante para a qualidade da nossa microbiota. Então, a monodieta, quando a gente come todo dia a mesma coisa, a gente se alimenta todo dia dos mesmos nutrientes, a gente vai alimentar todos os dias o mesmo tipo de bactérias no nosso intestino. Então, a monodieta não é interessante.
Agora, todo dia comer uva passa, se tá bem pra você, se não tá te fazendo mal, tudo bem. A uva passa, inclusive, é bastante rica em fibras, né? Auxilia bastante nessa função aí dos processos evacuatórios, mas não se esqueça que uva passa, cada uvinha passa, ela era uma uvona. Então veja a quantidade que você está consumindo, que não é porque a uva passa, né? Porque é natural que você pode comer ou deveria comer assim de forma, né? E atenção se você tem também alguma questão com fungo. Então as pessoas, aí, principalmente as mulheres, né, que tem candidíase, que tem síndrome fúngica, que tem fungos em outras partes do corpo, enfim, cuidado com essas frutas secas, tá? Porque elas têm uma característica especial de ter uma facilidade maior de contaminação por fungo, por uma questão de armazenamento, normalmente não fica em geladeira, né, fica ali no armário, tem muito substrato para um fungo crescer, então fiquem atentas com essa questão, porque daí isso também, a síndrome fúngica, a candidíase, que é um sinal clássico, né, de síndrome fúngica, pode trazer muitas disfunções intestinais, inclusive muita alteração fecal, tá? Fezes grossas são indicativos do quê, né? Foi exatamente o que a gente falou aqui, né? Então, fezes grossas normalmente são indicativos de falta de hidratação, falta de motilidade intestinal. Muitas vezes esse intestino não se movimenta bem, seja porque você é sedentário, ou seja porque você de repente tem um megacólon. Você tem um intestino mais longo, né? Que a gente chama de megacólon. E esse intestino mais longo, ele tem essa característica, inclusive, de formar fezes mais grossas, fezes de maior calibre, tá? Não é legal, perfeito? Nutri, tenho a SOP, síndrome dos ovários policísticos, passo dias sem fazer cocô. O que fazer? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ver a live aqui desde o comecinho, que eu não sei se você começou do começo. Aqui vai valer a redundância. Para você avaliar tudo aquilo que eu falei que é importante fazer e ver se você está fazendo. Se você não está fazendo, pelo menos faça isso, que é o básico. Básico. E quem tem síndrome dos ovários policísticos ou qualquer doença com essa característica de predominância estrogênica, síndrome dos ovários policísticos, endometriose, adenomiose ou um fluxo menstrual muito intenso, sem nenhuma patologia realmente, ou cólicas intestinais, enfim, quando você tem uma predominância estrogênica, você tem que cuidar da sua saúde intestinal. Por quê? Porque a gente tem um envolvimento íntimo dessa microbiota intestinal, dessas bactérias intestinais, nessa síntese do estrogênio, na síntese desse estradiol. Então, quando você não tem um processo de evacuação pleno, por exemplo, passo 3 dias sem fazer cocô, ou passo muitos dias, tem gente que chega a ficar 10, 15 dias sem fazer cocô. Isso mostra pra gente que esse ambiente intestinal ele está em desequilíbrio microbiano, óbvio, porque tá ficando coisa lá dentro que não deveria. E isso vai criando um desequilíbrio das bactérias intestinais. Esse quadro de disbiose, ele leva também à alteração do estroboloma, que é aquele grupinho de bactérias que trabalha diretamente na síntese desse estrogênio. E aí essas mulheres ficam mais estrogênicas do que elas seriam já naturalmente, tá? Então você tem que fazer o básico primeiro. Faz o básico todo bem feito. Não resolveu? Aí você vem ser minha paciente. Tô brincando. Não, mas é verdade, né? Se você faz o básico muito bem feito, faz tudo que eu falei aqui, você não tem resultados significativos, você precisa de orientação profissional para identificar a causa do seu problema, tá bom? Apesar de que eu não posso convidar ninguém para ser minha paciente, gente. Minha agenda tá fechada para pacientes novas. A agenda tá lotada até o meio do ano, tá? Olha lá, a Helena aqui colocou... Ellen colocou. Fico uma semana sem evacuar. Como mamão inteiro, pera, tomo chá e sinto uma dor insuportável. Então, né? Será que a Ellen tá fazendo só isso? Só comendo mamão? Só comendo pera? Só tomando chá? Ou será que tá fazendo todo o resto? Controlando o consumo de proteína, fazendo exercício, controlando o consumo de água? Será que tá comendo uma variedade de frutas, de verduras? E não comer o mamão inteiro, né? Não faz sentido. Tá? Não faz sentido comer tipo uma fruta assim inteira para poder estimular o processo de evacuação. Então a gente tem que fazer todo o resto muito bem feito, tá bom? Liliane, consulta comigo, Liliane, minha agenda tá fechada pelo menos até o meio do ano. Minha agenda tá lotada já até o meio do ano, então ela tá temporariamente fechada para novos pacientes, tá? Mas você pode ser, além de minha paciente, você pode também ser minha aluna, minha mentorada no método intestino ativo, que daí a gente consegue colocar mais mulheres, porque é um trabalho em grupo,
né? Então a gente consegue absorver mais mulheres do que na consulta individual, que normalmente demora bastante. E eu fico bem chateada, mas infelizmente eu não consigo abrir mais horários, né? Então a mentoria é uma forma, inclusive, de eu poder conduzir e ajudar mais mulheres que não conseguem passar em consulta comigo, tá bom? A Ellen, tomei sim Bioflora e não resolveu, e não vai resolver mesmo, tá? Probiótico não resolve constipação. Sozinho ele não faz milagre, pelo contrário, ele pode piorar. Na minha anamnese, que é o questionário que eu faço com os pacientes e com as minhas mentoradas também, do método intestino ativo, tem uma pergunta: você já tomou probiótico e piorou os sintomas? A maioria responde: sim, piorei. Por quê? Porque você já está com um ambiente desbiótico, você já está com uma alteração microbiana, e você vai lá e coloca mais bactéria para dentro, você faz um samba muito doido lá dentro. Então, probiótico tem indicação precisa. Probiótico não é para você ir na farmácia e comprar o que tem a caixa mais bonitinha, o que tem o preço mais caro porque vai ser ótimo, ou mais barato porque é isso que eu posso comprar. Probiótico tem indicação precisa. Minhas pacientes raríssimas vezes recebem prescrição de probiótico. As meninas da mentoria do método intestino ativo não passam nem perto de probiótico, tá? Por quê? Porque o probiótico ele tem indicação precisa e ele é a cereja do bolo. Ele vai ser indicado para situações muito características e quando o paciente pode entrar já com probiótico. Porque na maioria das vezes ele não resolve e ele ainda pode piorar a situação. Probiótico é excelente, é excepcional, mas tem que saber utilizar, tá? Se não souber, não adianta nada. Lactose não consumo mais, tudo que tem farinha me causa estufamento e dores. Excelente, Ellen, olha como você já está percebendo aquilo que te faz mal, né? Aquilo que te faz mal você arranca fora. Só que detalhe, quando tudo que você come te faz mal, eu tenho pacientes que falam assim: Nutri, tudo que eu como me faz mal, até a água que eu tomo me faz mal. Se tudo que você come te faz mal, o problema não está em tudo que você come, o problema está em você. Então é óbvio que terão alimentos que você vai ter de repente ali uma intolerância maior a ele, né? Você não vai digerir bem, vai te causar um pouco mais de gases e você vai tirar ele da tua vida, vai consumir de forma esporádica. Agora, quando tudo o que você come te faz mal, o problema não está no alimento, o problema está em você. E aí você precisa saber qual é esse problema, tratar para reintroduzir comida na sua vida, né? Porque a gente não pode simplesmente sair tirando tudo e não comer nada. Eu já tive paciente que comia só batata frita e carne. Assim, tipo bife grelhado. Porque era a única coisa que ela não se sentia mal. Como que pode uma pessoa viver de batata frita e carne? Não dá, né? Então tem que descobrir a causa do problema para poder tratar de forma correta. Ai, né? Mas como ser sua paciente? Seu contato para depois do meio do ano. Liliane. Tá ali nas bolinhas do destaque, tá bom? Ali tem agendamentos. No feed tem as bolinhas do destaque, tem um agendamentos, tá? Tá lá na minha bio, lá na bolinha dos destaques. Joia, joia, joia. Deixa eu só ver aqui se eu respondi todas as perguntas que vocês tinham mandado aqui, que tinham referência com o que a gente falou. Muitas coisas aqui, inclusive, eu já falei, tá? Teve uma pergunta até que veio aqui na caixinha, gente, que não é da minha alçada, mas eu vou falar para poder alertar. A filha de uma amiga de 4 anos não consegue fazer cocô. Foi na emergência, né, na unidade de pronto atendimento, receitaram ibuprofeno. Então, assim, ibuprofeno vai melhorar a dor daquela menina, né? Assim como vocês. Então, muitas de vocês que não conseguem fazer cocô, tem aquela sensação do entalo, aquele aumento de gases, vocês recorrem ao ibuprofeno, ao Lufital, a medicamentos. E isso não resolve, gente. Isso só vai disfarçar a dor e tirar aquela sensação momentânea de gases. Procurem ajuda. Quando a coisa está fora do padrão, quando você já faz tudo bonitinho e não resolve, procure ajuda. Assim como essa minha seguidora colocou aqui, que a filha só come carne, né? Arroz, feijão e carne e toma ali uma proteína de manhã. Ela não está fazendo o básico bem feito. Então, obviamente, ela terá problemas. Mas se você faz o básico bem feito e você continua tendo problemas, procure ajuda. E não a minha. Existem centenas de profissionais nesse país que podem ajudar vocês, né? Mas, inclusive, aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram,
Vocês têm uma quantidade imensa de informação que eu mesmo passo para vocês. Então consumam esses conteúdos, leiam, observem, escutem, mas não se deixem vencer. Não fiquem reféns de produtos, não fiquem reféns de medicamentos, não fiquem reféns de laxantes, como aquela seguidora ali que se não tomar Activia não vai no banheiro, né? Como que essa mulher vai viajar? Se ela resolver ir para o Japão, se ela resolver ir para a Europa, se ela for para os Estados Unidos, como que ela vai fazer isso? Sendo refém de uma Activia? É um desespero, tá? Então, não sejam reféns das coisas. Busquem a solução do problema de vocês. Cortem a raiz do problema, tá bom? Qual a melhor maneira de vermífugo para adulto? Ah, olha só, eu não sei o seu nome, tá? Mas eu falo isso numa outra live. A gente pode até fazer uma live sobre vermífugo. A gente tá falando aqui sobre padrão evacuatório. Então, só pra gente não virar um samba aqui de assuntos muito diferentes, até porque esse tema aqui dá pra gente fazer uma live, não é uma pergunta, uma resposta assim tão simples, tá? Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui já quase 1 hora, né? Essa live que era para ser mais curtinha, a live de quinta, mas como na terça-feira eu não estava me sentindo bem, não fizemos a live na terça, transferimos para quinta, e ela ficou um pouco mais longa, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham consumido esse conteúdo, consumido para vocês no sentido de, puxa vida, realmente eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, preciso melhorar nesse ponto, porque o meu intuito aqui é justamente esse, é compartilhar com vocês conteúdo de valor que realmente possa transformar a vida de vocês, ou pelo menos fazer com que vocês entendam que existe muita coisa além do básico que comumente é compartilhado aí nas redes sociais, tá bom? Um prazer mais uma vez falar com vocês. Marido, beijo, bom dia. Meu marido saiu hoje bem cedinho para trabalhar e a gente nem tomou café da manhã juntos, né? Ele, na verdade, nem teve café da manhã ainda. Ele tomou café da manhã na rua, inclusive. E bom dia para vocês. Fiquem com Deus, que seja uma quinta-feira abençoada. E quando tiverem sugestões, inclusive, de temas, mandem nas caixinhas, tá? Porque a gente quer falar o que vocês querem ouvir. E esse tema aqui de hoje, inclusive, ó, né, com o meu famoso quadrinho de cocô, foi um tema solicitado e pedido por vocês. Então, fala que eu te escuto. Grande beijo para vocês e até mais.